Olá, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não é membro do meu site, padremario.com.br, deixa eu te falar. Todo mês tem um e-book diário espiritual e nós já temos lá 5 lives gravadas e para cada uma dessas lives foi feito um e-book e um caderno de ativação e 2 grandes formações com e-book e caderno de ativação. Tudo isso lá no meu site, sempre com a palavra de Deus. Vale a pena você conferir. Clica em algum lugar e vai lá ver. Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 9 de maio, segunda-feira da 4ª semana do tempo da Páscoa. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa homilia diária e você que pela primeira vez está aqui conosco, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, joinha, like, comentário sempre toda vez. Isso é muito importante para o nosso canal do YouTube continuar crescendo, tá bom? Vamos ao Evangelho então dessa segunda-feira. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu sou o bom pastor. Irmãos e irmãs, com a liturgia de ontem, domingo, nós vamos agora por alguns dias ouvir o capítulo 10 de São João, que é o Evangelho do bom pastor. Cristo é o bom pastor, tem um redil, que é a igreja, as ovelhas somos nós. Eu sou o bom pastor, e por que ele é bom? Porque o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Portanto, aqui a bondade, já ficou claro para nós, que é muito mais do que um discurso. Ela é uma postura de vida, é uma doação. Quem é que é bom? Bom é aquele que dá de si mesmo em favor do outro, sobretudo quando este outro é alguém mais fraco ou necessitado de proteção, provisão, orientação. Então vamos reler de novo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ou seja, ele entende que a ovelha depende dele para comer, para se guiar, para se proteger do lobo. Não é? É por isso que ele é bom. Ele é bom porque ele faz o ato da bondade, que é proteger o fraco, que é proteger o outro, que é dar de si. E aí sim, dar do próprio discurso, da própria inteligência, da própria palavra, mas também dar da sua presença, do seu afeto, da sua intercessão, não é? Da sua força e do seu vigor. E aí Jesus vai fazer a comparação. Diferente deles são os mercenários. Não é pastor, não é dono. Vê o lobo chegar, o mal chegar, o perigo chegar. Abandona, ou seja, não se arrisca em favor das ovelhas, não se compromete, tem medo de queimar o filme, tem medo de perder seguidor, tem medo de se indispor com pessoas. Então, o mercenário é aquele que se relaciona até com as ovelhas, com o próximo, mas diante do lobo, diante da ameaça, ele não se arrisca, ele protege, ele guarda a si mesmo. Então, aqui nós vamos entendendo que também nós, para sermos o bom pastor de alguém, para sermos o bom pastor do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu marido, ser o bom pastor do meu pai ou da minha mãe, ser o bom pastor da minha comunidade, enfim. Bom pastor é aquele que se arrisca diante do lobo. E às vezes a vida vai nos dando ocasiões para isso, mas naquela hora a gente se reserva, a gente se economiza, a gente se protege. E aí cada um que lute, eu não vou me comprometer, não vou entrar nessa, olha lá. O nome disso é mercenário. No fundo ele não se importa com as ovelhas, mas Jesus é
o bom pastor. Conhece cada uma, elas o conhecem, né? E ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus ainda vai dizer: tenho ainda outras ovelhas, não são desse redil, ou seja, não era dos primeiros judeus ali que estão escutando. Também a elas eu vou conduzir. E como é que o bom pastor nos conduz? Olha lá o que diz no versículo 16. Escutarão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, irmãos e irmãs, o que constitui a igreja não são os nossos afetos e simpatias. A igreja é a reunião daqueles que escutam a voz do bom pastor. Escutarão a minha voz. Judeus, gregos, pagãos, todos aqueles que vão escutando a voz de Jesus. Portanto, é sobre a palavra, é sobre o evangelho, é sobre o Cristo palavra, é sobre o Jesus bom pastor que nos pastoreia através do evangelho de cada dia, que se constitui o rebanho, né? Então, a igreja e uma comunidade cristã, ela não é feita de coleguismos, de amizadezinhas afetadas, ela não é feita de conchavos, ela não é feita de interesses mundanos nos quais a gente é igual. A fé, a igreja é feita sobre aqueles que escutarão a minha voz, e aí haverá um só rebanho, um só pastor. E aí então, Jesus vai dizer no versículo 17, é por isso que o Pai, Deus Pai, né? É por isso que o Pai me ama. Por que Deus Pai o ama? Porque dou a minha vida pelas minhas ovelhas, para depois recebê-la novamente. E ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, dou livremente. Por que é que o Pai ama Jesus? Porque Jesus, não por opressão, obrigação, porque livremente Ele dá a vida dele em favor de ovelhinhas que sem Ele morreriam, que sem Ele sofreriam. E Ele faz isso livremente. Toda e qualquer pessoa que, tendo o poder de reservar a própria vida, se omitir diante de um desafio ou de uma dor, resolve livremente dar a vida, essa pessoa é amada pelo Pai. Talvez muitos de nós possamos, e muitas pessoas se queixam talvez de não se sentirem amadas por Deus. Será que no fundo não é porque você de fato não está amando ninguém? É por isso que o Pai me ama. Quando Jesus afirma isso, é porque Ele sabe, é porque Ele sente. Ele sabe na totalidade dele. O Pai me ama. Por que me ama? Porque eu amo. Porque eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Portanto, irmãos, Deus ama quem livremente dá a vida. E aí então, entendendo esse gesto de Jesus, de doação total de si para ovelhas, para aqueles que não têm como retribuir de volta aquele gesto, é que a gente entende o porquê que Jesus é amado e entende então a profundidade da expressão eu sou o bom pastor. Por quê? O evangelho está escrito em grego. E olha só o que você vai aprender agora, talvez você não sabia, né? Em grego, a palavra bom propriamente, ela se diz agathos, isso significa bom. O evangelho que está escrito em grego, lá não está escrito agathos, está escrito kalos. Kalos é um adjetivo que significa belo. Portanto, o que Jesus disse é, eu sou o belo pastor. Isso, em português, não soa, não cai, não diz o que quer dizer. Por isso se traduz por o bom pastor. Porque tudo que é bom é belo. E só pode ser belo aquilo que é bom. Então, na verdade, a gente teria que ler o evangelho assim, ó, eu sou o belo pastor. O belo pastor dá a vida por suas ovelhas, né? Mas eu sou o belo pastor. Isso para nós soa até meio afetadinho, meio esquisito. Então vai de bom pastor, que diz muito. Mas olha só, porque ele dá a vida, ele é bom e ele é belo. E só é belo porque faz a bondade de dar a vida. E nessa bondade que tem beleza, entra o nosso olhar para Jesus, que a beleza dele nos encante, nos atraia e nos aproxime dele. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não é membro do meu site, padremario.com.br, deixa eu te falar. Todo mês tem um e-book diário espiritual e nós já temos lá 5 lives gravadas e para cada uma dessas lives foi feito um e-book e um caderno de ativação e 2 grandes formações com e-book, caderno de ativação. Tudo isso lá no meu site, sempre com a palavra de Deus. Vale a pena você conferir. Clica em algum lugar e vai lá ver.